dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho, ao meu lado estão os nossos dois analistas, Pedro Filipe e Pedro Cabrita. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Pedro Cabrita, vamos começar contigo, vamos começar com a análise à entrevista que José Sócrates deu à RTP. Foi um retorno em grande? Foi um retorno em grande, sobretudo para as audiências da RTP, mas a entrevista de Sócrates tem que ser analisada de várias perspectivas. Na minha ótica, e segundo o que foi sendo dito pelos comentadores, havia um fundo de verdade num objetivo de Sócrates ao regressar à vida política. Ou seja, a discussão que houve esta semana ou a semana passada, foi de qual é o lugar que José Sócrates pretende ocupar na vida política portuguesa. E depois houve uma série de coisas que me fizeram confusão na entrevista da RTP, que foi: eu nunca tinha visto jornalistas tomarem notas a mando do entrevistado, foi uma coisa única, nunca tinha reparado nisso, ou pelo menos nunca tinha visto. Achei engraçado o facto de um homem que governou o país durante cerca de 6 anos não admitir um único erro, ou seja, não há qualquer erro que tenha sido cometido pelo governo, a não ser o erro de ter governado o país em termos minoritários. Não é um erro, não é? Foi um infortúnio. E depois, uma total teoria da vitimização em que o engenheiro José Sócrates é vítima de tudo e mais alguma coisa. O Presidente da República, da oposição, da crise internacional, ou seja, ele é a única pessoa que não tem qualquer responsabilidade na crise que ficou e que deixou instalada em Portugal. Há um pormenor curioso. O Jornal de Negócios fez uma análise às afirmações que José Sócrates fez. A grande parte das afirmações, e curiosamente grande parte das afirmações, tinham um fundo de verdade. Por exemplo, em relação ao déficit energético, em relação ao memorando onde não estava indicado o corte do 13º mês. Pedro Filipe, daquilo que tu ouviste de José Sócrates, também achas que há um papel de vitimização ou é um modo de defesa? Acho que há um pouco dos dois. Ou seja, acho que a vitimização também surge por ser um modo de defesa. Uma e outra coisa estão diretamente ligadas. Mas não creio que tenha havido assim... Toda a gente diz que tem um fundo de verdade. Eu não vejo ali um grande fundo de verdade. Ou seja, eu acho que há afirmações que são verdadeiras, e são a maior parte delas. Há umas que são falsas. Há um certo olhar para trás. O Pedro disse que o José Sócrates não admitiu erros. Ele não especificou que erros é que tinha cometido. Ele disse que tinha cometido erros. Não, por acaso ele disse a frase: o único erro que cometi Exatamente. foi ter governado com um governo minoritário. Foi esta a frase. Portanto, isto, não sei onde é que ele possa ter admitido outros erros. Não, ele admite de facto outros erros, e há até erros que lhe desapontam, e o que ele diz, e isto é para mim um admitir implícito: bom, mas isto é fácil estarmos a julgar agora que sabemos estes dados agora. Ou seja, isto sou eu a admitir um erro. Não é? Ainda que não queiras ver isto, sou eu a admitir um erro. Se me disseres: bom, Pedro, tu hoje farias isto desta maneira, e eu digo: bom, é fácil estarmos a ver isto agora. Ou seja, como quem diz: bom, agora já sabemos que isto falhou. Bem, mas se isso for assim, tu não vens a público dizer, ou nesta entrevista, dizer: o único erro que cometi foi 2 pontos. Não faz sentido. Isso é uma contradição no discurso. É uma contradição que acontece em todos os discursos, quando as pessoas estão 1h30 a falar, como teve José Sócrates a falar na RTP. Agora, outra coisa, e um fenómeno que eu acho muito curioso é... Bom, primeiro, o fenómeno de audiências, não é? Que José Sócrates continua a ter, que mostra o peso político e o dinossauro político que ainda ali está. Mais de 1 milhão de pessoas. 1.600.000, não é? Exatamente. As previsões. E obviamente, o coro de críticas e o chorrilho de comentários impertinados e indignados com a entrevista, que também mostra outra coisa, que é o medo que José Sócrates ainda gera em determinado aspecto político. É um medo, há um pavor. Há um pavor que José Sócrates algum dia tente voltar para alguma coisa. Quem é que tem mais medo de José Sócrates nesta altura do campeonato? É Seguro? É Pedro Passos Coelho? É Cavaco? Bem, antes disso, queria só dizer uma coisa, que é o peso político de Silvio Berlusconi na Itália também é muito forte. É. Aliás, a entrevista que ele deu antes das eleições também teve um pico de audiências, porque é o estilo da pessoa, não é? E a maneira como ela se apresenta e todo o marketing que está envolvido na pré-entrevista que faz com que isso aconteça. Portanto, não quer dizer que ele seja um político muito bom só porque teve muitas audiências. Não quer dizer nada. Não é? Quer dizer que ele, claramente, neste momento, o melhor político... Eu não posso medir o ser bom político ou não pelas audiências. Não é? Porque se Alberto João Jardim se der uma grande entrevista também sobre temas... Não vai ter 1.600.000 pessoas. Alberto João Jardim, se tiver 2 anos
em Londres a estudar qualquer coisa do género, que queira, quando voltar e quando regressar, também de certeza que tem uma entrevista. Se não se vai aproximar nem de perto nem de longe da importância desta entrevista. Se for com temas... Estás a tentar escamotear, é exatamente o que eu Se estou a for com dizer. temas sonantes, também pode ter uma grande audiência. Mas não era isso que eu queria referir aqui também. É uma questão de conteúdo de José Sócrates, que é quando ele quando afirma que o Presidente da República foi o braço invisível, ou mão invisível, da crise política que ficou instalada na altura em que o governo foi demitido. Foi um dos ataques mais fortes durante a entrevista. Mas Foi o ataque mais forte. a questão que eu, e não sendo jornalista, teria feito logo era, então, porque é que o Sr. José Sócrates, nas eleições, e podendo livremente dizê-lo, não referiu isso contra o Presidente da República? Porque podia. Quando era Primeiro-Ministro, obviamente, se calhar, para não cortar com a questão institucional, não faria sentido. Mas depois, em plena campanha, podia ter dito isso, Mas não é? as eleições, E capitalizava mas votos. José Sócrates concorreu às eleições contra Cavaco Silva? Mas e a pessoa só quando concorre contra alguém é que pode falar nisso? Não me faz sentido eu estar a concorrer contra ti e estar a atacar uma terceira parte. Se eu sou demitido pelo Presidente da República, Não, se José Sócrates não foi demitido pelo Presidente da República. é o que ele vem dizer. Não é o que ele vem dizer, não é o que ele diz. Ele diz que Não, o Presidente da República é o braço escondido, é a mão invisível Sim, ele por diz trás que- da queda dele. Ele diz, Correto? e com razão, que o Presidente da República, no seu discurso de tomada de posse, começou-lhe a fazer oposição e dá ali a toada de que, a partir de agora, aquele governo, qualquer pessoa que se constitua uma alternativa credível, tem o seu apoio para levar aquele governo. Mas porque é que ele só- diz isso e com razão, toda a gente interpretou isto assim. Mas porque é que só passado 2 anos é que ele vem falar do assunto? Mas não há um timing político para tudo. Não é obrigatório também haver aqui um período de reflexão e de análise para se poder fazer estas críticas construtivas. Pelo menos do ponto de vista político e do ponto de vista social, até é construtivo. Se ele tem a certeza de que o Presidente da República esteve por trás da queda dele, então teria dito isso nas eleições, ou até podia ter ajudado os portugueses a não reeleger o Presidente da República. Mas isso faz parte também de uma escolha dele como político. Mas ele tentou ajudar os portugueses a não reeleger o Presidente da República. Eu nunca ouvi a manifestar o seu apoio político ao Presidente da República. Apoiou outros candidatos. Tá bem, sempre. mas podia ter vindo a público dizer isto que veio agora dizer. Mas ele na altura era Primeiro-Ministro e, enquanto Primeiro-Ministro, ele tem um dever, que é o dever Exatamente, por de isso é que- solidariedade institucional. Ele agora não é Primeiro-Ministro, é um ex-Primeiro-Ministro que vai falar. Exatamente, 2 anos Então, depois. mas eu falei nas eleições, eu disse nas eleições. Não fazia sentido. Desculpa, porquê? Aí não era Primeiro-Ministro, nenhum Mas cargo tu querias que ele institucional. abrisse uma guerra aberta com o Presidente da República, depois imagina, ele ganhava as eleições. E então? Estás a brincar. Desculpa lá, E depois o Sócrates é que é demagogo, não é chulo. Desculpa Estás lá, a brincar, não, certo? não faz sentido nenhum. Mas nós estamos aqui a falar do contexto de uma coisa que já se passou, do contexto atual. É porque, do ponto de vista, neste momento, de análise, o que é importante refletir é o que é que este ataque a Cavaco Silva provoca no futuro. Não o que está O para ataque a trás. Cavaco Silva não provoca nada no futuro, ou seja, José Sócrates foi convidado para falar das condições do seu governo, o que é que o tinha levado a sair e qual a responsabilidade dele no estado de coisas tais como estão hoje. E ele disse. Uma das coisas que me levaram a sair foi já não ter o apoio institucional do Presidente da República, foi o ataque que começou na tomada de posse do Presidente da República à ABCD. Aquela entrevista era para falar sobre o passado. Mas não condiciona também o próprio futuro. Cavaco Silva não fez qualquer tipo de leitura disso, nem sequer se comunicou ao país e tem sido acusado bastantes vezes de não falar com o país. Sim, mas isso é a postura que eu critico no Presidente da República, que é não parte a loiça quando tem que partir, nem deixa a loiça por partir quando não o deve fazer. Ou seja, os timings políticos do Presidente da República são sempre errados. Ou seja, ele vem sempre falar um mês depois, ou vem sempre falar em alturas que realmente não devia falar. Lá está, para mim é um dos piores Presidentes da República da história da democracia portuguesa, porque é um ninho. Está ali e tal, no cargo, agora nunca parte a cristaleira, não é? E em relação a Pedro Passos Coelho? O Pedro Passos Coelho e ao próprio Governo fez alguns ataques cerrados, especialmente ao Ministro da Economia, ao Ministro das Finanças, cá não tanto a Pedro Passos Coelho, mas atacou o Governo do ponto de vista muito prático também. Pedro Filipe. Por acaso, eu até achei que o José Sócrates foi muito brando com o Governo. Porquê que achas que foi muito brando agora? Porque vai ser ele no futuro, não é? Vai ter montes de semanas para cascar no governo. Ele agora quis só fazer a demarcação do passado e desculpar-se e fazer a teoria da vitimização. Mas esta era ou não era o propósito da entrevista? Exatamente, então, mas eu E estou a este responder. foi ou não foi 90% da entrevista? Foi, mas está Não queria correto. pelo passado, Não, pelo eu não queria passado. nada. Para mim está tudo correto. O ataque que ele fez a Pedro Passos Coelho, que me parece, foi um estratagema político, que nem sequer é um ataque.
Ele disse, quer dizer, que Pedro Passos Coelho, isto é o que está à vista, qualquer pessoa sabe, que quando estavam na oposição defendiam outras coisas, que agora dizem que o déficit era muito grande, mas quando estavam na oposição queriam medidas mais despedistas, isto é verdade, que quando estavam na oposição o PEC 4 com as suas medidas eram intoleráveis e porque as pessoas já tinham sofrido mais e que não se podia cortar em tudo, e é que agora estão a fazer o que estão a fazer. Quer dizer, isto é só que inventou, isto E é em factual, relação a Seguro, ao próprio PS, ele não atacou Seguro, nem sequer fez algum tipo de análise muito própria ao estilo de Seguro, mas confirmou que o PS não o defendeu da maneira como ele esperava que o fizesse. Era isso que vocês também esperavam que o PS fizesse? Não foi essa a leitura que eu fiz das palavras de Sócrates. Sócrates, por acaso, até disse que o PS não o defendeu, nem tinha que o fazer. Mas não deixou uma pequena crítica no ar? Não. Eu acho que o silêncio dele foi uma crítica, não é? Porque ele também não elogiou, ele também não disse que quem veio a seguir a ele e quem veio liderar o Partido Socialista tem tido um comportamento exemplar em termos políticos e tem sido uma boa oposição. Eu acho que em certas alturas o silêncio é a maior das críticas. Mas perguntaram-lhe isso? Perguntaram-lhe o que é que achava da oposição e da capacidade da oposição fazer oposição a este governo. Tem piada, essa pergunta escapou-me. É que a única matéria que me falaram do PS foi exatamente quando se falou se ele estava melindrado por o PS não ter vindo defender a honra dele. E José Sócrates diz que não estava, que essa não era a função do PS e que a função de António José Seguro não era estar a limpar a sua imagem pública. Pois, provavelmente essa pergunta não foi feita diretamente, aliás, como muitas outras perguntas deviam ter sido feitas. Aliás, eu acho que as perguntas foram previamente negociadas, porque das duas uma, ou há ali uma grande incompetência dos jornalistas, ou então José Sócrates aprovou, como acontece muitas vezes em muitas entrevistas, os entrevistados aprovam as perguntas que vão ser feitas pelos jornalistas. Se me disseste mais uma vez com conhecimentos internos que não consegues... Mas neste caso a RTP não fez nenhuma indicação prévia a José Sócrates, de modo que a entrevista é feita por 2 jornalistas e não por um. E claramente as perguntas tinham-se, analisando cada uma das perguntas, um tinha uma temática e o outro tinha outra. E de tal modo que a própria reação de José Sócrates em relação aos jornalistas, por vezes agressiva, bastante agressiva, até demonstra que ele próprio não sabia o teor das perguntas. Então, neste caso é a primeira opção, então foi incompetência, porque houve ali montes de perguntas que deveriam ter sido feitas e qualquer pessoa, não é, que estava em casa a assistir... Eu acho piada a isto da incompetência, porque quando estes mesmos jornalistas entrevistaram Pedro Passos Coelho há coisa de 1 ano, ninguém pôs em causa a competência dos senhores. Eu não sei se calhar se é Pedro Passos Coelho que é mais incompetente para lidar com os jornalistas. Mas nunca ninguém pôs em causa. Eles já fazem estas entrevistas há N tempo. Ninguém põe em causa a competência dos senhores. Provavelmente também quase que ninguém viu a entrevista de Passos Coelho como viu esta. Não. É normal que É a quantidade de oposição e a quantidade de exaltação que é feita na entrevista também é de acordo com a quantidade de pessoas que a veem, não é? Mas a pessoa que está a ser entrevistada sabe quantas pessoas é que estão a ver? Ou não me digas que também José Sócrates já sabia que 1.600.000 pessoas estavam a ver. Sabia perfeitamente que o país estava parado para o ouvir, era normal. Ele sabe tudo. Mas há um medo. Eu acho que José Sócrates neste momento é uma personagem que dá imenso jeito a uma certa aula ideológica em Portugal. Porque ele é a pessoa que adoramos odiar. A pessoa que vamos diabolizar. Os problemas todos do país são um só. José Sócrates. Qualquer um que seja. Também podia dizer isso de Miguel Relvas, então, também. Toda a gente adora detestar Miguel Relvas. Aliás, eles têm um estilo muito parecido. A arrogância, o nunca admitir um erro, em termos de estilo político, mais ou menos o mesmo. Então, um foi líder do governo e o outro é, digamos, o líder tapado por Passos Coelho. Não parece que a ala esquerda tenha grande medo de Miguel Relvas. Miguel Relvas não ganhava uma eleição nem para o condomínio do prédio dele. Sim, mas já a ala direita é um homem do aparelho. Mas esses aparelhos valem Mas para não há aqui uma certa confusão, um certo barulho a mais sobre aquilo que foi a entrevista de Sócrates. Falou-se de muita coisa antecipadamente, não só das moções de censura, mas também se falou muito das petições, houve pessoas que foram para a porta da RTP, e não se confunde muito tudo aquilo que aconteceu e não se retira pouco valor daquilo que foi dito por José Sócrates. Porque muito se fala dos jornalistas, mas eu recordo-me quando ele foi à SIC fazer a entrevista à Ana Lourenço foi criticada por ser demasiado branda. Todos os jornalistas que forem entrevistar o Sócrates vão ser sempre criticados por serem demasiado brandos. Por não fazer as questões que são colocadas, mas não será esse o próprio papel também do jornalista, deixar algo por dizer, já que vai ter um programa de conversa onde vai debater assuntos. Isto é uma vertente. Por outro lado, José Sócrates, tal como vocês já disseram, ele foi limpar um pouco a imagem do passado. A questão é o que é que vai acontecer no futuro, o que é que vai acontecer no próprio programa dele. Vamos ver esta mesma leitura das coisas e agressiva como ele o fez, ou vamos ver, se calhar, aos poucos e poucos, um crescendo de um político que quer voltar à política portuguesa?
Pedro Filipe, achas que vai mudar o panorama político em Portugal ou achas que Seguro e somente Pedro Passos Coelho vão continuar com as mesmas ideias e vão olhar um pouco de lado para José Sócrates? Acho que vai agitar e acho que vai pôr toda a gente em sentido e em guarda. E pelo menos isso já vai ser uma vantagem. Achas que vai ser a maior oposição de Pedro Passos Coelho? Vai, claramente. E exatamente por isto, pelo medo. Seguro tem medo que, há neste momento uma figura do PS que é muito mais influente que ele. E agora vai-se notar, de facto, o vazio que eu tenho aqui em termos de aura. E outro lado, a direita, porque tem medo de José Sócrates, porque é o papão da direita. E vocês viram as reações dos partidos políticos às entrevistas de Sócrates? Houve alguma que vos surpreendeu? Bem, no seguimento daquilo que eu tinha dito, lá está, houve muita gente a dizer que ele poderia vir a ser um candidato presidencial, outros, poucos, disseram que ele podia vir a ser um primeiro-ministro. Não vi muita gente a reagir dizendo que ele apenas queria ser um comentador político. Portanto, se calhar, ou estamos todos enganados, ou então, provavelmente, José Sócrates tem ali, não tem planos, mas o facto de não ter planos não quer dizer que venha a ter um futuro de novo no panorama político português. Não sei, às vezes acho que as pessoas têm mais expectativa sobre José Sócrates do que ele próprio. E depois dizem que o ego de José Sócrates é muito grande. Eu acho que o facto do ego de José Sócrates é muito grande, mas as pessoas estão sempre com uma expectativa de o que é que ele vai fazer. E é isso que lhe dá importância. Eu acho que já tem a admiração a esse ego. Ele chega e diz o Sr. Costa de Mourinho. Ele chega e... O futebol e a política não são coisas diferentes. Não, em razão de egos, são maneiras de ser e de estar. O que é que ele vai fazer? Isto está toda a gente já na expectativa. O que é que ele vai fazer? Ai, meu Deus, se ele se move para aqui. Ai, meu Deus, se ele se move para ali. Ai, bandido que agora nos vai tentar roubar Belém. Ai, que vai levar São Bento. Ai, que vai levar tudo. E digam uma coisa, houve uma reação que eu achei particularmente interessante, que foi a de Mário Soares, que achou brilhante a entrevista de José Sócrates. Ele próprio diz que lhe telefonou e que considera um político nático. Estamos a falar de o fundador do Partido Socialista, é claramente um dos pesos mais importantes dentro do PS. Este apoio que ele sempre deu a José Sócrates não retira poder político ao próprio Seguro dentro do PS. Seguro era considerado como um querubim do PS. Sim, mas obviamente que retira e Mário Soares já tem por muitas vezes... Quando Mário Soares vem para a praça pública fazer oposição ao governo, isso quer dizer que ele não concorda e não está contente com a liderança do Partido Socialista. E ele, sendo ou considerando-se o pai do Partido Socialista em Portugal, ele obviamente gosta do estilo político de José Sócrates, que até é um bocadinho parecido com Mário Soares nos tempos em que Mário Soares foi Primeiro-Ministro e nos célebres debates que teve, por exemplo, com Álvaro Cunhal. Portanto, é normal que ele olhe para José Sócrates como uma espécie de filho político, já que o filho adotado. O filho mesmo dele não teve uma carreira muito brilhante na política portuguesa. Achas o mesmo, Pedro Filipe? Acho que sim. Acho que neste momento quem fica com uma posição muito fragilizada foi António Seguro. António Seguro neste momento vê a sua posição de líder da oposição altamente contestada. Ele sabe para quem é que nós vamos todos olhar. Ele sabe quem é que vamos todos escutar quando for para falar. E semanalmente, ainda por cima. Tem um palco semanal para o fazer. António Seguro deve estar a pensar em maneiras de chamar a atenção agora que o José Sócrates está outra vez de volta. Pode fazer moções de censura semanais. Pode fazer moções de censura diárias. Quero agradecer-vos aos dois por mais uma conversa animada aqui no Olhar de Lince. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela vossa companhia. Se quiserem voltar a ouvir o programa, podem fazê-lo às quintas-feiras. Da parte do Pedro Filipe, Pedro Cabrito e da minha, Filipe Carvalho, tenham uma boa semana.